Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Roundabout. Hoje um papo totalmente diferente do que a gente teve nas últimas semanas. A gente não vai estar nem falando de dieta carnívora, que o Igor gosta de estar discutindo. Sempre que o Igor aparece aqui é dieta carnívora. Hoje a gente vai ter o Igor, mas a gente vai estar discutindo temas aqui envolvendo não só economia, envolvendo talvez um pouco de teologia também, e envolvendo muito o papel do Estado, e envolvendo mais que tudo algo que é totalmente relacionado com o Instituto Mises, que é a propagação de ideias, a discussão de ideias. Aonde que a gente faz essa discussão de ideias, aonde que a gente discute isso com mais objetividade, para as pessoas também não ficarem achando que é só a mídia social, até. Então, para a gente estar discutindo isso hoje, a gente trouxe aqui a Josiane Hassi e o Igor, que acabaram de voltar do Acton University nos Estados Unidos, que aconteceu agora no final de junho, em Michigan, e um evento que teve uma delegação brasileira gigante, e acho que é algo que todo mundo que acompanha a Rádio Roundabout, que acompanha o Instituto Mises, deveria estar sabendo, e deveria estar entendendo, e deveria estar conhecendo. Então, esse é o objetivo do nosso episódio aqui hoje, e eu passo a palavra aí, Igor, bom dia, Josiane, bom dia aí. Bom dia, Sérgio. Prazer estar mais uma vez aqui na rádio com você. Foi um prazer, né, participar desse evento aí com todos os brasileiros que foram mais de 1.000 pessoas de todo o mundo, tinha pessoas de todo o continente, literalmente, inclusive tinha uma mulher que veio da Austrália, foram 11.000 milhas para chegar até os Estados Unidos, então realmente foi muito interessante toda essa conexão entre essas pessoas de todo mundo, né? Acho que a Josiane pode comentar um pouquinho aí também. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Olá a todos que nos acompanham. Nossa, eu tô super empolgada pra gente falar sobre a Acton aqui. Realmente, né, como o Igor falou, foram mais de 80 países representados, mais de 1.000 pessoas, e a delegação brasileira é a segunda maior depois ali dos participantes americanos, né. E essa representatividade do Brasil é algo de muito orgulho, e a gente estava aqui comentando nos bastidores antes de entrar aqui ao vivo, da importância da gente levantar esses assuntos e mostrar o que vem acontecendo além do debate político em redes sociais, né, principalmente pelas pessoas que defendem os ideais que a gente defende, né, tanto pelo Instituto, pelos liberais, libertários, mas que não se resume só a debate político em rede social, e sim tem instituições que estão há décadas lutando de uma forma mais calcificada por todos esses valores, né, que se resume em liberdade no final das contas. Tô super empolgada aqui pra gente contar daqueles dias. Excelente. Igor, para começar, acho que quem que é o Acton Institute e o que é esse programa, o Acton University, que vocês participaram aí no final de junho? Então, o Instituto Acton, né, foi um instituto fundado aí por um padre economista e um economista, né, Chris Moran, e o padre Robert Sirico. Eles fundaram esse instituto, né, pelo que a gente escutou lá, foi principalmente por conta do movimento da teologia da libertação que estava surgindo aqui no Brasil, e eles viram a necessidade de educar primeiro os padres, e depois eles foram expandindo também para os pastores, né, para todas as denominações cristãs, e depois para até outras religiões, né, e eles sentiram essa necessidade de educar as pessoas sobre em relação ao socialismo, mostrar por que o socialismo não dá certo, porque o socialismo é literalmente o lado mal da força. Então eles começaram esse treinamento, começaram a fazer os eventos deles, e há 20 anos atrás, mais ou menos, em 2005, eles começaram a reunir todo ano pessoas de todo o planeta para participarem do Acton University. Então o Acton University é somente um evento do Instituto Acton, o instituto lá de Michigan, em Grand Rapids, Michigan, e que reúne, né, todas essas pessoas numa conferência com várias palestras, mostrando ali a intersecção entre o cristianismo, economia, filosofia política, e mostrando o porquê que nós, como cristãos, nós como também tinha algum pessoal de outras religiões, né? Nós não podemos ser socialistas, e como nós precisamos defender a liberdade do indivíduo, né? Aquele que é o motor da nossa civilização, né? Então, acho que foi essa a mensagem principal, talvez, do Acton. Não sei o que a Josiane tem.
É exatamente isso. Para quem vai pela primeira vez, né, você até acha, assim, muito legal, para mim que sou católica, tem uma quantidade de padres, né, muito grandes. Ao mesmo tempo, como o Igor falou, tem os protestantes, conheci muitos luteranos também, pastores e tudo mais. Eh, e é muito legal essa iniciativa, porque ela realmente é empírica, que é o quê? Primeiro que a gente começa com os fundadores, né, um padre economista. Tudo bem que o nosso papa até matemático né, então isso é muito legal, mas, de você já ter essa visão. E eu acho que o mais interessante de todos, e mais pra frente eu vou falar o ponto que mais me impactou, que traz essa visão de compatibilidade, comigo falou dessa intersecção, não só de empreendedorismo e valores cristãos, mas é porque ainda tem muitos pontos que ficam turvos para a população, que é riqueza, e isso tudo foi construído pela própria doutrinação estatal, riqueza com valores cristãos. Então, as pessoas crescem com essa confusão e acabam entendendo que riqueza em si é pecado. E essa crença é tudo que o socialismo quer, porque eles lutam para, denominar, né, colocar ali o rótulo de riqueza ser algo ruim, maligno e empobrecedor. Então, comigo falou, traz no prisma filosófico, teológico, da parte do livre mercado, da parte da tirania dos estados, né, mas principalmente pelo ponto central que é empreendedorismo. Então, eu acho que pela primeira vez eu vi, né, eu cheguei num ambiente onde eu vi essa discussão se mostrar tão clara. A gente tem ali, a gente vai estudando a questão da razão, da lógica, né, todos os doutores da igreja, mas ali realmente trouxe para um ponto, assim, límpido em mostrar a perfeita harmonia que pode haver entre criação de riqueza e seus valores cristãos. Óbvio que numa forma, que haja coerência, né, tanto é que quando a gente fala de valores cristãos, a gente tem pontos como a caridade e tudo mais, mas isso não pode se confundir em você não usar as suas habilidades, exemplo, para empreender e gerar bem-estar social. Então, acho que trouxe essa clareza para mim de enxergar, de me fazer enxergar que é, há como a gente fazer um ótimo trabalho seguindo todos os princípios liberais, libertários, de empreendedorismo, sem achar que nossos valores cristãos estejam sendo deixados de lado. Não, excelente. E esse ponto do empreendedorismo, José, que você está trazendo é demais. E até me retoma, não sei se vocês conhecem, tem uma fofoca gigante que eu tendo a acreditar que é 100% verdade, que lá nos anos 40, quando o Hayek quis fundar, ou começou, se mexeu para fundar a Montpellier Society, né, que também, vamos reunir os maiores pensadores do livre mercado para a gente estar discutindo aqui. Naquela época, e é claramente ação empreendedora o que ele está fazendo ali, né? Criar a Montpellier Society, assim como é criar o Acton Institute e depois criar o Acton University, é tudo ação empresarial na veia que a gente tá. Mas a fofoca é que o Hayek, na época, queria que o nome do instituto fosse Acton Tocqueville ou Tocqueville Acton, alguma coisa, em homenagem em parte a Alexis de Tocqueville e ao Lord Acton, que era um pensador cristão inglês pró-liberdade, que tem a frase super famosa dele do poder corroendo absolutamente, né? Então, mas na época todo mundo achou que não, vai ter uma pegada religiosa demais, porque os dois eram católicos, né? Então, tanto o Tocqueville quanto o Lord Acton. Então, eles optaram por mudar e mudaram para o local da primeira reunião, que foi em Montpellier, né? Então, a gente vê a importância da ação empresarial o tempo inteiro. E um outro ponto talvez o maior economista austríaco vivo da atualidade, o Jesus Huerta de Soto, que é um católico fervoroso, ele tem palestras e mais palestras dele falando, não, o momento que a gente mais se aproxima do Criador é o momento que a gente está agindo de maneira empreendedora, que a gente está exercendo a nossa capacidade empresarial, a nossa capacidade criativa, que é algo que nos diferencia de todos os outros seres vivos da Terra, enfim. Então, o empreendedorismo realmente ele é central
E a gente não pode esquecer que quando a gente tá fazendo caridade, como a José estava falando, a gente tá agindo empresarialmente também. A gente tá percebendo um momento, um local, uma necessidade humana e tá agindo lá. Então, não reduzir o empreendedorismo ao empreendedor do Sebrae, né? O empreendedor é aquele cara que fez o curso do Sebrae, daí ele é um empreendedor, um microempreendedor do Sebrae. Ir além disso, né, Igorzão? Eu gosto muito, sou suspeito para falar, mas eu gosto muito do livro Economia das Parábolas, né, do padre Robert Sirico, que é Economics of the Parables, né? Eu até peguei um exemplar lá e pedi para ele assinar ali, porque a gente não sabe até quando que essa lenda aí vai estar vivo, né? O cara fez bastante aí pelo movimento, né? E assim, ele tem um capítulo que ele comenta sobre a parábola dos talentos, né? E é muito interessante porque Jesus, a maioria das parábolas de Jesus, elas falam sobre o empreendedorismo, falam sobre o empreendedor, falam sobre comércio, falam sobre trocas, e não falam de uma maneira a condenar isso, muito pelo contrário. Como na parábola dos talentos é colocado em um pedestal, digamos assim, o servo que mais produziu, né, que mais multiplicou ali os talentos. Só para dar um contexto para o pessoal que está assistindo, a parábola dos talentos ela envolve é, três servos, né, uma parábola que Jesus conta, e ela envolve três servos que receberam uma determinada quantia de talentos, que era uma moeda, que foi uma quantia muito grande que eles receberam, e receberam de maneira desigual também. Cada servo recebeu, um servo recebeu isso, um servo recebeu metade do que o outro recebeu, e o outro recebeu pouquinho, né? E aí o senhor desses servos, ele foi viajar, né, o chefe deles, né, que entregou o dinheiro. E aí quando ele voltou, né, para buscar esses talentos, o servo que mais tinha recebido dinheiro, ele multiplicou muitos talentos, o segundo que mais tinha recebido multiplicou mais ou menos, e o último não multiplicou nada. Então, e aí ele chega e fala: servo mau, você não multiplicou os talentos, né, que eu te dei e tal. Pelo menos você devia ter colocado no banco para ter juros, porque ele tinha enterrado o talento dele, né? Ele tinha enterrado o dinheiro e não fez nada com o dinheiro. Então a gente vê até mesmo Jesus mostrando ali, através dessa parábola, a vocação, né, do empreendedor, como que é, era importante ele ter multiplicado esse dinheiro que foi lhe dado, né? A gente pode até tentar fazer sei lá, um paralelo que foi algo que foi um recurso dado pelo próprio Deus, né? Pelo Senhor ali. E aí o que a gente faz com esse recurso? A gente enterra ele, vive, né, na, enfim, vive no que a gente já tem, ou será que a gente tenta multiplicar ele, né, para ajudar outras pessoas, que nem o Sérgio falou, fazer caridade, né, dividir nós mesmos o que a gente tem, não o que o outro tem, né, que é o que os socialistas fazem, né, eles roubam de uns para dar para os outros. Então, eu acho que isso me pegou bastante, assim, não sei que... Exato. Aí eu vou até antecipar aqui que eu vou linkar isso com a minha palestra favorita, e depois a gente vai passar aqui nas palestras, mas que foi a minha que pareceu a mais óbvia, mas a que mais foi produtiva para mim. Porque a palestra foi do Monsignor Roger Landry, onde ele falava sobre a vocação, né, vocação empreendedora. É um tema mais genérico e tal, mas a mensagem principal que eu extraí, aí eu vou linkar isso com o que o Hugo falou sobre a parábola dos talentos, né, Mateus 25, para quem quiser conferir. Deixamos de fazer muitas coisas porque somos covardes em não usar os talentos e habilidades que Deus nos deu. Essa foi a frase que eu anotei no meu bloco de notas e que eu tomei para mim e que eu acho que muitas pessoas vão entender da mesma forma que eu, que é: muitas das vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas por esse conflito interno religioso, caridade, pobreza, humildade. E, poxa, é uma confusão enorme com o que realmente importa. Assim como o Igor falou, você tem que usar a sua vocação, você tem que usar o seu talento, você tem que usar a sua habilidade, você tem que usar o seu discernimento intelectual que Deus te concedeu para fazer a sua utilidade, fazer com que a sua utilidade faça diferença na vida das pessoas. A gente está aqui para servir. Cada um tem a sua habilidade e eu tento usar isso muito para mim no meu trabalho. Como que a minha utilidade pode servir para facilitar a vida de outras pessoas? E empreender é isso. Empreender é facilitar a vida de outras pessoas e você merece ser remunerado por isso. Esse é o principal ponto no foco do empreendedorismo. Porque sim, principalmente agora brasileiros, né, que é um contexto que eu posso opinar mais, que a gente vem observando, que
essa mentalidade de humildade, de pobreza ser bom e riqueza ser ruim, isso distorce e assassina muitos sonhos de pessoas, que não são sonhos pessoais. Se eu foco num sonho de empreender, eu estou, primeiro, facilitando a vida das pessoas que são os meus clientes, e empregando outras pessoas, inspirando outras pessoas e fazendo com que pessoas consigam enxergar a vida, o trabalho no longo prazo. E é isso que a gente também vem discutindo, que eu venho observando, é que o brasileiro tem um grande problema, que é enxergar apenas um palmo na frente do nariz para tudo na vida. Para tudo, e principalmente para a sua sustentabilidade ao longo da vida. Então, esse é o ponto. Mas voltando agora para o ponto ali dessa questão socialismo, capitalismo e valores cristãos, o Igor me lembrou aqui sobre aquela velha discussão de Jesus socialista, né, que a esquerda utiliza muito. Como que Jesus é socialista se o túmulo onde ele foi, né, colocado, o corpo dele foi colocado, foi possível apenas por um homem muito rico chamado José de Arimateia. Foi porque o homem era rico e pôde colocar Jesus ali no sepulcro. Porque não há registro de que todo mundo tinha acesso, só tinha acesso quem realmente tinha condições. Outro ponto também é aquela velha falácia, né? É mais fácil um camelo passar numa agulha, que é um camelo, uma corda grossa, né? Passar no buraco da agulha, do que um rico ir para o céu. A interpretação é muito fácil. Se você é rico, você vai para o inferno. Só que não, o meu entendimento é, se você é uma pessoa rica e não pratica caridade, não visa ajudar as outras pessoas, ou seja, você tem a usura, você tem o egoísmo, então são contextos diferentes. Outro ponto também é a questão da preguiça. Jesus cita isso na Bíblia, do roubo, isso é citado, né? Da pobreza. Ele tem uma fala onde que bem-aventurados são os pobres e tudo mais. Então a esquerda utiliza isso, olha só, Jesus quer você pobre. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui é bater em cima de um concreto. E esse concreto precisa ser destruído, que é a imunidade cognitiva das pessoas de achar, não, eu quero ser pobrinho, porque é do bem. Isso não é uma verdade, isso tem que ser quebrado na vida das pessoas. Isso é mediocridade e não virtude. Deixa eu interromper o episódio aqui rapidinho para falar de uma novidade da Roundabout. Em parceria com o Instituto Mises Brasil, nós lançamos o curso Economia para Não Economistas, do professor Adriano Paranaíba. O professor Adriano vocês já conhecem, ele já esteve aqui na rádio, é uma das principais referências em liberalismo e, em particular, em escola austríaca do Brasil. E nesse curso, Economia para Não Economistas, a gente explora os conceitos econômicos fundamentais, não só para quem quer compreender os fenômenos econômicos, mas para quem quer aplicar os conceitos à sua área de atuação. A gente trata de escassez, forças de mercado, intervencionismo, o processo inflacionário, bancos centrais, mercado financeiro, é muita coisa. Também oferecemos aulas extras específicas para profissionais, médicos, advogados, profissionais da área de transporte e urbanismo e profissionais do mercado financeiro. Acesse agora o link na descrição e conheça o curso Economia para Não Economistas. Agora, de volta ao episódio. 100%, 100%. Isso, infelizmente, é um legado que a gente tem no Ocidente agora, dessa história que, assim, o lucro é resultado da exploração. E o lucro, como o próprio Mises fala o tempo inteiro, por definição, o lucro é benefício para a sociedade. Né? Se você comprou num lugar e modificou o produto, vendeu em outro lugar e você fez o lucro ali, significa que a sociedade está valorando mais aquilo. E acho que as pessoas algumas vezes confundem o lucro com a roubalheira. E são coisas que a gente tem que separar bastante. Então, uma coisa é a roubalheira governamental, é o cronismo, é o que quer que seja. Mas a ação empresarial como toda, você está gerando benefício para todos. Todas as pessoas que estão partindo das trocas voluntárias, elas estão fazendo de livre e espontânea vontade e estão dando valor para aquilo que elas estão comprando. Então, acho que e isso que o Acton Universe traz, de querer, beleza, nós somos religiosos, mas a gente tem que ter um entendimento mínimo do funcionamento do mercado. A gente tem que ter um entendimento mínimo do processo social, o que leva essas trocas, o que leva o processo econômico como um todo. Eu acho que é fundamental, senão a gente começa a cair nessas falácias. E se a gente achar que a economia é um jogo de soma zero, sim, daí você vai ver que o lucro é exploração.
você vai começar a achar que as trocas voluntárias são exploração. E daí, nesse cenário, sim, todo rico é o demônio, quase. Ele tá explorando, né? Então, fundamental. Mas, Josina, me fala o perfil do pessoal que estava lá assistindo. Qual que era o perfil do pessoal que estava lá? Eram pessoas com uma pegada mais religiosa, que estavam querendo aprender de economia, ou era o inverso? E daí eu embalo essa pergunta aqui, assim, existia uma distinção da delegação brasileira para o resto do público? Ou seja, a população, a delegação brasileira tinha uma diferença nesse perfil? Tinha, e eu vou começar com a parte mais engraçada e o Igor vai concordar. Talvez o Igor não, mas o mais engraçado. O grupo de brasileiros vai para um outro país, ele não desgruda. É muito engraçado, né? Tudo bem que os brasileiros que estavam lá, a maior parte talvez não se conhecia, eu conheci uma galera, não devo ter conhecido a metade, metade eu conheci ali. Mas aí a gente obviamente se esforça para conhecer outras pessoas, por conta é o comportamento humano, né? Mas o que eu acho mais interessante de conhecer outras pessoas lá com os mesmos valores que você, cristãos, moral, liberdade, é o posicionamento. E aí eu vou fazer uma autocrítica para o Brasil. O Igor pode complementar depois. Eu acho que o brasileiro, e é uma percepção que eu tive que poxa, olha essa delegação brasileira. A gente é bom, porque quando a gente faz aquelas palestras iniciais ali, depois a gente vai falar delas, no primeiro dia você tem umas palestras obrigatórias para a galera que vai pela primeira vez. E essas palestras são muito básicas para você nivelar. E a sensação que os brasileiros tiveram pela primeira vez foi: opa, a gente está muito avançado nessa discussão. O nosso grupo de debate intelectual no Brasil está muito mais avançado do que esse nivelamento aqui. Então, isso foi uma coisa bem positiva. Agora, um outro ponto que eu percebi e aí como eu disse, uma crítica para o Brasil, talvez para o cristianismo em si. Agora eu vou falar especificamente do cristianismo. É o posicionamento mais firme. É falar sem pisar em ovos. Olha, sim, eu sou católico, eu coloco Deus em todas as minhas discussões, eu coloco a Nossa Senhora em todas as minhas discussões, eu coloco Jesus no centro de todas as minhas discussões e os santos em todas as minhas discussões. Sabe, quando você faz uma exposição econômica, social, de dados, de política, você expor sem medo algum os seus valores cristãos ali no meio. Aqui no Brasil, o que acontece? Não, porque se eu falar vai ser, como é que fala? Intolerância religiosa, porque se eu falar de Jesus, eu estou respeitando candomblé, sei lá, as outras denominações, evangelho, se eu falar que eu sou católico. Aqui é medinho. E esse é um ponto muito estrutural que a gente vê os dados sobre o cristianismo crescendo de forma mais devagar do que as outras denominações. Por quê? Sabe, a gente faz o trabalho de evangelização, mas eu vejo que a gente está dominado, e isso entra com o controle de pensamento e de comportamento, seja via Estado ou de forma cultural, que as pessoas são cristãs, mas elas falam cada vez menos que são cristãs. E isso também veio daquela velha narrativa de não, religião e política não se mistura, trabalho e política não se mistura. Vocês entendem o que eu quero trazer aqui? E eu vejo que lá fora, e é uma cultura também mais americana e tudo mais, não conheço todos os países, mas eu sou isso, e eu não preciso ter medo para falar, sabe? Vocês entendem que isso traz uma reflexão de se eu sou evangélico, se eu sou católico, por que eu tenho medo de trazer essa minha visão para o meu trabalho? E aí, né, o Instituto Mises, assim como o Instituto Libertário Cristão, está trazendo essa discussão. Por que a gente tem não medo, mas parece um incômodo. Por quê? É um bloqueio mesmo que acho que teve durante muito tempo, essa necessidade extrema de não se mostrar intolerante, de ser politicamente correto, entre aspas. Mas, José, você falando isso, minhas filhas, no colégio em Boston, que elas vão num colégio católico em Boston. E Boston é uma cidade super de esquerda. Toda a esquerda caviar americana tá em Boston. Não toda, mas eles estão espalhados, mas é uma cidade basicamente esquerda caviar.
Então, embora seja uma cidade que tenha mais católicos que em geral, eu vejo nos pais das amiguinhas delas, assim, eles são católicos, mas eles são meio envergonhados de falar abertamente que a fé deles é importante. Ah, então, acho que é algo que tudo bem, a gente tá falando da realidade tupiniquim, mas eu acho que é uma realidade do Ocidente. Talvez ela ocorra em maior e menor escala, talvez mude o grau, mas não muda a classe do que a gente vê. A gente tem também isso, assim, eu vejo na Espanha. Tem país mais católico que a Espanha. E eu tenho gente no ambiente econômico na Espanha que tem vergonha. Tudo bem que com a presença do Jesus Huerta de Soto, tudo isso, tem muita gente que se liberou também. A gente teve que ter uma grande figura que vai lá e fala: não, eu sou crente, isso tá dentro do meu trabalho e o cara é o melhor economista do mundo. Mas, assim, a gente precisa falar mais mesmo disso. Acho que a gente tem que botar a cara pra bater mesmo e é o que é. E você sentiu essa mesma coisa aí, Gurzão? Não, demais. Eu ia até complementar, mas eu não sei se eu tenho, talvez, tanta experiência assim nos Estados Unidos para concluir isso, mas o que eu sinto lá é que talvez eles conseguiram, né, depois das guerras de religião da Europa, da Inglaterra, eles conseguiram fazer nos Estados Unidos talvez um experimento de liberdade religiosa muito grande, né? Assim, tem os católicos, tem os presbiterianos, enfim, os mormons depois, né, os caras todos lá. E, assim, a gente se respeita, a gente não vai se matar, né. Eh, isso é o mais importante, a gente tem as nossas divergências, a gente vai discutir, mas não vamos nos matar. E talvez isso tenha sido muito importante para formar essa cultura que a Josiane estava falando nos Estados Unidos, essa cultura de respeito mesmo, claro, depois a esquerda acho que ataca, né, que nem o Sérgio falou, e impede, né, que você fale isso abertamente por conta digamos, essa ateização da sociedade, né, tudo tem que ser sem Deus, você não pode falar de Deus, né, Deus tem que ficar em segundo plano. E talvez, né, isso tenha influenciado depois, mas o que eu vejo nos Estados Unidos é isso, né, e ali em Grand Rapids, na cidade, né, que aconteceu o Acton University, é muito interessante porque você vê uma igreja por quarteirão quase, é muita igreja lá, então você vê que a própria, né, cidade já está muito envolvida nisso, tem muitos seminários ali, tem muita coisa. Então, acho que é um peso muito grande, né. E uma coisa que me chamou muita atenção no evento como um todo, né, é que todo dia antes do jantar vinha alguém dar a bênção da comida, fazia uma oração, e mesmo sendo um instituto que não é assim, hoje em dia, né, não é cristão, ele tem o viés cristão, as outras religiões respeitavam, assim, os muçulmanos que estavam lá, os judeus, que eram bem minoria, porque o instituto tem esse viés cristão mesmo e, pô, foi fundado, né, que nem o Sérgio falou, eh, sob o nome, né, do Lord Acton, que era um cristão. Então, mesmo assim, você tinha um respeito muito grande, né, e eles Teve as missas também, Igor. exato, exato, as missas, todos os encontros ali, então você via ali ninguém tinha medo de falar, né, somos cristãos, estamos aqui discutindo sobre questões políticas, econômicas, então isso é muito, muito interessante. Deixa eu voltar só para minha pergunta, que era o perfil do público eram pessoas, religiosas, cristãs, que estão buscando uma educação econômica, entender esses problemas, se isso encaixa com eles, ou se eram, pessoas com um conhecimento econômico um pouco maior, que estavam buscando entender se era compatível com talvez uma guinada mais religiosa que eles estão tendo. Ou seja, qual era o fluxo maior desse público? E daí eu volto a perguntar se é diferente do público brasileiro pro público americano. E eu já vou explicar. Eu tô aprendendo o mercado, o movimento liberal no Brasil. E o que eu tô entendendo do movimento liberal no Brasil, tem muita gente que está se convertendo recentemente. Então eles eram primeiro liberais e agora estão se envolvendo, católicos ou protestantes, estão se envolvendo cristãos. Enquanto nos Estados Unidos, sim, daí eu tô com a Josiane, acho que tem os dois casos. Nos Estados Unidos tem muita gente que veio no movimento liberal / libertário via Ayn Rand, via um ateísmo maior, e daí estão se convertendo também agora, mas tem também muita gente católica e protestante pró-livre mercado
que está querendo se educar mais e entender mais. Então, como é que foi esse fluxo que vocês viram aí do público? Muito bacana. Na minha visão, foi mais pela divisão da idade, tá? Não sei se isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que os mais jovens vieram de um prisma mais política e economia, muitos estudantes, tá? Ao mesmo tempo que você tem pessoas mais maduras, mas você tinha muitos estudantes. Então, do Brasil vieram muitas pessoas dos institutos, jovens mesmo, a galera de 20 e poucos anos. E a galera já mais madura, ela já, na minha percepção, com as pessoas às quais eu conversei, já eram, né, na sua maioria católica ou protestante, evangélica, e estavam ali para absorver a parte mais econômica. Por quê? Ao mesmo tempo que, assim, eu acho que uns 30% ali, né, Igor, eram de igrejas, padres, sacerdotes e tudo mais. Então eles estavam ali já buscando a parte econômica contra a luta da teologia da libertação, que é uma coisa muito interessante, como o Igor falou, foi difundida no Brasil, e eles querem ter argumento teórico para fazer ali suas homilias e trazer a mensagem que importa. Já a galera mais jovem estava lá para absorver a parte mais cristã. Só reforçando isso que o Igor falou, né? Em todas as noites, antes dos jantares, tinham as orações de padres, reverendos, sacerdotes e tudo mais. E como tinham todo dia de manhã as missas, tinham também os encontros, me fugiu a palavra, mas que as outras religiões ali fazem, principalmente os islâmicos e tudo mais. Eh, e eu questionei esse ponto, né, eu falei: "Opa, eu achei que só haveria, né, essa questão de missa ou culto, enfim, evangélico, cristão e tudo mais". E porque eu sou muito do tipo de pessoa que, assim, se eu defendo a minha religião, eu não ataco nenhuma outra, mas eu quero defender a minha. E aí um colega me disse: "Não, mas isso é uma boa chamativa, para que daqui a um tempo eles entendam que os valores cristãos são os que realmente são a verdade, porque em todas as palestras se baseiam em Jesus é a primeira verdade, depois vem todas as outras". Eu falei: "É verdade essa análise". Então, a ECTEM Instituto faz esse trabalho também. E essa é a minha percepção, tá? Agora, voltando para o ponto aí que você mencionou em relação aos jovens, e eu vejo esse movimento claramente no Brasil. Essa é a minha visão. O jovem entra no movimento político muitas das vezes entra no movimento mais progressista, depois ele vem para o movimento liberal de verdade, depois ele vai para o libertarianismo, depois ele vai e finaliza no catolicismo. É o que aconteceu comigo. Até porque hoje, quando as pessoas perguntam: "Ah, você é o quê? Liberal, libertário, não sei o quê", eu sou católica. E o catolicismo, como a gente está aqui debatendo, ele não tem conflito, exemplo do libertarianismo. E eu vejo que isso acontece muito no movimento político dos institutos. Vocês podem conversar com jovens por aí. É um movimento, chega a ser engraçado, assim, você vai pulando de fase. Teve a fase do conservadorismo também. Antes do catolicismo, a galera vai para o conservadorismo e depois vai para lá. Mas, enfim, resumindo a pergunta, eu acho que se dividiu muito em jovens que foram lá para entender mais dos valores cristãos, de religião, e da galera já mais madura de idade, já tinha essa questão religiosa resolvida e foi para absorver a parte econômica. Eu acho que a Josiane tá muito certa, eu acho que realmente é isso. Tanto que eu conheci, sei lá, uns 2 estudantes de teologia, os caras eram já 300, 30 anos, 30 e 40 anos, eles eram mais velhos, mais maduros. E a galera que, da minha idade, assim, 20 e poucos, geralmente eles estavam associados, faziam economia, faziam filosofia, sei lá, alguma coisa assim, filosofia política, né? Tem muito ciência política, né? Political science, lá a galera estuda bastante isso nos Estados Unidos. Enquanto os mais velhos, muitas vezes, tinham muitos estudantes de teologia. Eu conheci um cara, Sérgio, que ele fez teologia, fez seminário, e agora ele tá querendo entender se a Bíblia fala de algum sistema monetário ideal. Então ele tá fazendo essa conexão, e aí ele tá fazendo pesquisas sobre isso, e ele tá tentando contato lá com o Guido Husmann, né, o grande economista austríaco aí da atualidade, que também é cristão, católico, Então, ele tá tentando fazer esse paralelo porque ele começou
ele começou a ler a Bíblia, ele começou a falar, cara, será que tem um sistema monetário legal? Aí ele chegou na escola austríaca, agora tá falando de escola austríaca. Então é muito interessante. Tinha um outro também, professor da Cornerstone University, que era cristão e participa do Instituto Mises lá dos Estados Unidos bastante. Então, assim, você via bastantes estudantes de teologia, eles eram mais velhos, que nem a Josiane falou. Ah, excelente. Não, não, só pegando uma tangente aqui rapidinho, você falou do Guido. Então, o último livro do Guido que ele publicou agora no começo do ano passado é um livro só sobre The Economics of Charity, praticamente a economia da caridade, vai, basicamente, e ele está integrando tudo isso, que é algo que existe zero de conflito com a economia austríaca, mas que nunca tinha sido desenvolvido muito, muito profundamente, e o Guido começa a escrever esse livro, tá ok? Devido ao pensamento católico dele, devido a encíclicas de papas, tudo isso daqui, ele fala, cara, eu tenho que clarificar isso daqui, e é isso que leva ele a escrever. E só um outro ponto que eu sempre falo quando a gente conversa desses temas, é que assim, embora Mises e Rothbard principalmente, e Hayek também, fossem ateus, fossem não crentes. Hayek vem de uma origem católica, mas ele é não crente. A gente até fala que no final da vida, talvez ele vira muito amigo do Papa João Paulo, então a gente não sabe se tem uma conversão dele ali no final da vida dele ou não. E o Murray, embora fosse um judeu ateu, era o cara mais fã do catolicismo que você pode imaginar, de um cara que não fosse crente, né? E o Mises, embora tivesse um pouquinho de hostilidade, principalmente com relação a teocracias, e isso acho que ele deixa muito claro nos primeiros escritos. Quando a gente chega no Magnus Opus dele, no Ação Humana, ele é totalmente pró-religião, daí, ali no final. Totalmente, mas ele é totalmente aberto à ideia da religião como os valores fundamentais, e ele vê zero de conflito disso. Mas daí, trazer que, tirando esse trenome, daí a gente vê a maioria dos pensadores austríacos, seja dos proto-austríacos ou dos austríacos atuais, a geração atual, são quase todos religiosos. Então a gente vê assim, o Lew Rockwell, que fundou o Mises US, católico. O Jeff Deist, que era o presidente do Mises US, católico. O Jesus Huerta de Soto, o maior economista vivo de novo, eu vou falar, é católico. O Guido Husman, católico. O Bob Murphy, protestante. Assim, a gente tem uma variedade. Existem alguns que são não crentes hoje em dia. Então a gente ainda tem o Peirce, tem o caso do Hoppe. Assim, a gente tem figuras, mas, ou seja, não tem um conflito entre a escola austríaca de economia e o cristianismo e as religiões como um todo, eu diria. Então, aí, sei lá, acho que sempre vale a pena a gente citar isso. O Tom Woods também, a gente esqueceu de citar, ou mesmo no Mises Brasil, quase todos nós somos católicos e, enfim, acho que são caminhos aí para as pessoas também tirarem da cabeça esse conflito, né, Josi? Eu acho que tem também um fato muito importante que a gente tem que falar, né, que o catolicismo, ele anda muito de mãos dadas com a fé e a razão. De todo o legado do São João Paulo II, que trouxe essa abordagem em relação à razão, desde São Tomás de Aquino, né, as 5 vias da explicação de Deus via metafísica, a questão aristotélica, Chesterton. Então, assim, eu acho muito importante a gente lembrar também que a galera que, né, diz que isso não pode existir, se esquece que a gente busca incessantemente trazer esses argumentos pelo prisma da razão, pelo prisma científico, pelo prisma lógico, racional. Então não é uma questão simplesmente emocional, como os randianos, né, costumam muitas vezes dizer. Exato, e existem inúmeros cientistas, né, daquela galera ali que estuda o Big Bang, da existência de Deus e tudo mais, da criação do mundo, que no final das contas também se transformam em cristãos, né. Tem uma velha frase, né, que quando o ateu toma o primeiro gole de água, ele tem certeza que Deus não existe, né. Então quando ele termina o último gole, ele vê que realmente Deus existe, ou seja,
enquanto ele vai buscando por todas as vias científicas, muitos cientistas e pesquisadores acabam no final de suas vidas se convertendo, porque eles não conseguem não provar, né, eles não conseguem provar a não existência de Deus. Então acho que é muito importante também, tem muitos livros, muitas obras, como eu disse, né, desde São João Paulo II que trouxe essa abordagem de que a gente não acredita, não tem a nossa fé no sentido emocional, mas sim de forma racional, porque existem muitos doutores da igreja que a vida inteira abordam o catolicismo, Jesus, Deus, nesses prismas lógicos. Perfeito. Existe alguém mais lógico que Santo Tomás? Que aplique melhor a lógica no pensamento do que Santo Tomás? É difícil a gente encontrar alguém, sei lá, basicamente determinou as bases tanto do pensamento católico central quanto da lógica que a gente aplica a tantas outras matérias, né? Eu vou aproveitar que eu fiz uma provocação, que o meu sonho é inclusive ver, né, duas pessoas que eu admiro muito em seus trabalhos filosóficos, que é Guilherme Freire e o professor Denis Xavier. E o meu sonho é ver um debate entre ambos, porque o professor Denis Xavier, ele é agnóstico até então, e o professor Guilherme Freire é católico, e eu já pedi para os 2, porque seria épico, no sentido da defesa, né, porque o professor Denis Xavier ele defende que a tese de que não há um raciocínio racional, e o Guilherme Freire ele usa toda essa questão de São Tomás de Aquino, da existência das 5 vias de São Tomás. Então assim, não estou aqui não colocando um contra o outro, eu admiro muito os 2, e eu gostaria de ver esse debate, quem sabe um dia, até pra gente também, né, compreender, porque essa questão filosófica ela realmente baseia muita coisa, como disse exemplo de Aristóteles, né, foi em quem o São Tomás de Aquino se inspirou. Excelente. E me fala das palestras aí, dessas palestras, desse core de palestras que vocês tiveram que passar, ou outras palestras, assim, que foi abordado não só do ponto de vista da ética, que a gente está falando bastante, mas questões econômicas, que saltou os olhos de vocês, fora essa palestra aí das parábolas que o Igor citou? Eu vou só dar um pequeno comentário sobre o core, né? Eu acho que eu gostei muito das palestras. Talvez a primeira, né? Só pra gente fazer um mapa mental aí pra galera tá com a gente. A primeira palestra era sobre a visão cristã da pessoa e da sociedade. A segunda é sobre a lei natural e o crescimento, né? O enriquecimento humano. A terceira é sobre uma maneira econômica de pensar, e a quarta é sobre a visão cristã de um governo livre, né? Assim, eu gostei bastante das palestras. Eu achei que a primeira palestra foi muito interessante, porque ele diferenciou um pouco de como a gente tem que ver a pessoa, né? Que é algo que o mainstream da economia às vezes deixa de lado, né? Eles tratam a pessoa só como um número, né? Os utilitaristas, eles fazem ali os cálculos deles, impacto social da política pública, e trata a pessoa só como um número ali, não trata a pessoa como um fim em si mesmo, né? Isso foi muito interessante. A segunda, né, palestra dessa questão da lei natural, é algo que eu sou fã, né? E o professor que deu a aula, ele é muito bom, né? O Samuel Gregg. Hoje em dia, ele é presidente de um grande instituto que chama AIR, lá nos Estados Unidos. Então, gostei muito da palestra dele. Eu só achei que essa primeira palestra e a quarta, da visão cristã de um governo livre, foram muito conservadoras, assim, do ponto de vista político, né? Do espectro político. Eu já ouvi dizer que eles são paleoconservadores, né? Então, eles muitas vezes deixavam um pouco de lado algumas questões de desobediência civil, de coisas da própria lei natural. Então, assim, eles falaram de lei natural na segunda palestra, mas depois, na última palestra, o professor ele falou: não, para a gente conservar uma suposta ordem da sociedade, a gente precisa obedecer às regras. E aí fizeram uma pergunta, um africano lá foi lá fazer a pergunta e tal, falou: tá bom, mas e quando a gente tem um ditador, né, como é o caso do meu país, né? E aí ele falou, aí o cara chegou para ele e falou: eu argumentaria que a gente também tem que obedecer. Eu fiquei, pô, mas e se ele estiver rompendo a lei natural dos indivíduos, né? A gente não tem que desobedecer. Então, algo que pra mim eu acho que eles não exploraram foi essa questão da desobediência civil em harmonia com a lei natural. Porque se a gente tem preceitos fundamentais
e conceitos que são da lei natural, que estão certos e errados, a gente tem que obedecer eles acima do que está na Constituição, né, no normativo ali, na lei positiva, né, então, eu acho que faltou essa abordagem um pouco, mas eu gostei muito das palestras principais, não sei se a Josiane concorda comigo. Eu vou começar por essa última também. Só antes fazendo aqui uma explicação, né, para o pessoal entender, a Acton, no total são 4 dias. No primeiro dia a gente tem o jantar para todo mundo se conhecer, credenciamento e tudo mais. No segundo dia, para quem está indo pela primeira vez, vai ter 4 palestras que são as core, né, que são essas 4 que a gente está comentando, que é como se fosse um nivelamento. Nos próximos 2 dias, a gente tem as palestras as quais a gente escolhe a nosso critério, né, que a gente tem ali a preferência, porque são muitas opções e cada um vai para sua sala. Eu vi 80 e poucas palestras, né, vocês tiveram. Tem de opção tudo. Muita opção, muita opção. E a galera que já foi pela segunda vez, enquanto a gente tem esse core, eles têm palestras específicas também. E aí voltando, né, para essa última palestra, que é a Christian Vision of a Free Government, eu concordo com o Igor, mas eu acho que eles tentaram fazer uma abordagem um pouco mais teórica no sentido de, o governo tem que ser orientado pela justiça, que une o direito natural e o direito legal, tá? Então tudo assim, como deve ser, sabe? E não conseguiu abordar muito a realidade dos nossos países, como o Igor falou, em relação à tirania, né? Então, por exemplo, a gente defende um governo que traga liberdade, que protege as pessoas contra abusos, que promove a justiça, que está sempre submetido à verdade, sobre a natureza humana e seu destino. Ok, teve uma abordagem no sentido de, poxa, um governo bom tem que existir, ele é assim. Então, é realmente uma visão mais conservadora, institucional, só que isso pra gente, eu acho que a gente tá um pouco calejado, né, Igor, e cansado do que a gente, exemplo, vive no Brasil, que é um estado grande, que é um estado que sempre inibe o crescimento do indivíduo, da prosperidade do indivíduo, que limita a liberdade do indivíduo em todas as situações, a questão da doutrinação cultural, a questão dos impostos. Então, assim, acho que essa é a nossa percepção, tá? Então eles trouxeram essa visão de, poxa, se a gente tivesse, né, naquelas capinhas de livro do jardim, todo mundo sorrindo feliz, o governo fosse assim, assim, assado, a gente seria feliz. Então é mais numa defesa ideológica não de ideologia, mas de idealizar um governo como ele deveria ser, né? E isso realmente para o libertário é algo assim, opa, isso é inexequível, né? A única forma da gente ter justiça é um Estado, pequeno, e não um Estado continuando com seus poderes e fingindo ser bom. Eu acho impossível um Estado ser bom e ter boas intenções, né. A gente acredita que não existe um Estado bom. O Estado é um sistema. E o que eu acho engraçado, Josiane, só um parênteses, é que, pô, a própria palavra, assim, eu nunca li o Acton o suficiente pra dar aqui o que ele acredita, mas eu achava muito engraçado, porque a própria frase que o Sérgio falou, né, o poder corrompe como é que é? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, né? E aí eles falando de poder ali, eu fiquei meio, pô, e eles falando de um bem comum, né, que o governo tem que promover um bem comum. O que é bem comum, sabe? Eu ficava, sei lá, eu ficava meio incomodado, desculpa, Josiane, é só um desabafo aqui. Mas eu adorei, eu adorei. Eu compreendo, exatamente. A gente não tem que ir ali, né, estamos ali, vamos concordar, a gente está trazendo a visão. E a primeira palestra, né, que é a visão cristã de pessoa e sociedade, a parte que eu achei interessante, porque trouxe a questão do pecado original. Então, para quem que é cristão, principalmente católico, e aborda essa questão de por que existe maldade no mundo, por que que existem pessoas ruins, por que que pessoas ruinam, por que que existe pessoas más, pessoas boas e tudo mais. E teve essa lembrança do pecado original, da falha do ser humano, né. Então assim, a gente quer salvar o país e trazer, né, colocar o país como um paraíso, achando que a gente vai simplesmente tirar uma pessoa de tal cadeira e vai ficar um paraíso. E não vai. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós nascemos do pecado original, né. Então assim,
Isso também traz uma abordagem de cair no materialismo, a exemplo de corrupção, de desvios de princípios, é o que a gente sabe que acontece, a gente fala Brasília, mas acontece no Brasil inteiro, em todas as situações, que é desvio de moralidade, de você fazer coisas erradas, sabendo que você está fazendo coisas erradas por interesse próprio, prejudicando outras pessoas. É o que mais acontece hoje. Então trouxe essa abordagem, né, e aí, trouxe uma abordagem interessante que é, hoje a gente luta demasiadamente pela política. E todas essas coisas que a gente acredita, né, de decisões políticas, a gente não tem que esquecer do que é eterno. Ou seja, vamos supor, se eu quero ter uma vida política ativa, todas as minhas decisões elas têm que refletir no eterno. E essa é outra mensagem muito importante da Acton. Todo o nosso trabalho, todo o nosso propósito que a gente faz aqui em vida, em carne, eles precisam refletir no eterno. O que a gente faz hoje como produtivo, como empreendedor, como estudante, como criador de conteúdo, que vai ficar além do dia da nossa morte? Ou seja, traduzindo em miúdos, Josiane faz um trabalho legal, Josiane explica, mostra como que é o governo, fala de economia, investimentos, ok. A Josiane está fazendo algo para quando ela não estiver mais aqui, isso se perpetuar? E isso ajudar no ponto principal, que é a salvação da sua alma, sabe? Então, vocês entendem como que é fértil essa discussão de eu não tenho que pensar só no agora, nesse mandato, nesse governo, no Brasil, para o futuro de gerações para onde sequer eu vou ter um átomo existindo aqui, porque eu já vou ter morrido há muito tempo, né? No sentido material. Então, essa é a reflexão mais profunda que eu vi na parte da primeira palestra. Nos dias que vocês estavam lá, o Igor ficava me mandando mensagem o tempo inteiro falando qual palestra que ele estava entrando, não sei o que é. E falando nessa, a gente falou um pouco de ter um comportamento virtuoso e a gente falou, talvez o principal erro que eu vejo em muitos católicos tradicionalistas e a gente até vê em alguns casos no Acton Institute, essa história que o governo vai ser, o Estado vai ser o bastião da virtude e da moralidade. É só a gente pegar e escolher as pessoas corretas para estarem lá em cima. E às vezes, inclusive, até o tal do Guilherme Freire mesmo que você falou, ele cai nesse erro recorrentemente também. Então, uma palestra que me chamou muita atenção, que o Igor falou, foi a palestra da Jennifer Morse, que ela está falando como que o Estado afeta os comportamentos sexuais, a sexualidade da população como um todo. E ela tá trazendo, falando assim, ó, será que essa imoralidade, esses comportamentos libertinos, ou esse tipo, eles são frutos naturais da evolução, ou eles têm um quê que é causado pela intervenção estatal? Eu, particularmente, eu tenho falado muito disso em duas frentes, que são o processo inflacionário e o processo do Estado babá, né? O Estado de bem-estar social. E como é que foi a palestra dela, da Jennifer, Igor? E não sei, Josiane, você viu essa palestra também? Como é que foi? Não, essa foi de escolha específica, né, mas pode falar que depois eu complemento. Eu adorei essa palestra. Pra mim foi a melhor porque ela, a Jennifer, ela é uma professora, ela deu aula deu aula em umas isso, na George Mason, deu aula em várias universidades. Ela é muito inteligente e ela, assim, tem uma didática muito boa. Então, foi o que a Josiane falou. Geralmente, eles não tinham uma didática tão boa, mas, assim, essa professora, ela, cara, sensacional. E aí, ela comentou sobre isso, né? Ela falou sobre como a revolução sexual, ela foi promovida, não foi algo bottom-up, não foi algo espontâneo, que surgiu ali das pessoas lutando por mais dinheiro, de direitos e tal, mas foi algo, uma imposição estatal ali. E aí ela fala de 3 frentes, se eu não me engano, que era o feminismo, o LGBTismo, né, que na época era, enfim, o homossexualismo ali, né, tudo, e a questão tinha mais uma questão, mas ela fala isso, os contraceptivos. Ela fala como que essas 3 frentes, lutaram juntas, em conjunto, para acabar com a família. E como você acabando com a família, você controla as pessoas, né. Então, como que foi estratégico do Estado acabar com a família. E aí algo que ela falou, que eu sempre penso nisso, as únicas 2 instituições que Deus criou foram, né, a família e a igreja.
E são as duas instituições que a esquerda mais ataca, que Marx mais atacou, mais falou contra, e que o Estado mais ataca. E aí eu lembro que ela chegou a essa conclusão, ela falou do Estado, tal, como um predador dessas duas instituições, né, para controlar as pessoas, tal. E aí eu lembro que esse professor que eu tinha comentado que vai bastante no Mises e tal, lá no Instituto Mises do Alabama, ele chegou, ele fez uma pergunta, não, citou Rothbard, ele falou, mas o Rothbard ele fala, né, que sempre o Estado seria o problema, né, por si só, tal. E aí ela quis se esquivar um pouquinho, porque ela tava chegando ali numa linha que ela tava criticando tanto o Estado que ela tava chegando no Rothbard. E acho que ela não podia se posicionar tanto no Rothbard, então ela deu uma esquivada assim, acho que ela não conhecia muito bem também. Mas você via que ela tava chegando lá, que ela queria falar que nem o Sérgio falou, né? Chegar no Estado como o problema ali. O Estado como. Queria chegar numa questão meio anarcocapitalista ali, né? Falar do Estado como problema por si só, uma entidade problemática. E foi muito interessante. Então, para mim, essa foi a melhor das palestras. Ela tratar a revolução sexual como um movimento top-down é algo que é muito importante e ela parece estar fazendo um ótimo trabalho com isso. Ela tem um instituto, não sei se foi ela que fundou, mas acho que é ela que lidera, que chama Ruth Institute. Foi ela, né? Instituto Ruth, né? Ruth Institute. Muito bom, muito legal. Eu adorei. Foi minha preferida. Eu não sei qual que foi a preferida da Josiane. Enquanto você falava, eu estava aqui até levantando um conteúdo aqui de uma comunidade, tem uma comunidade anti-woke. Boa! Eu tenho. Eu abordei muito a questão da segunda onda do feminismo, que é o Conselho Populacional, criado pela Kingsley Davis e Adrienne Germain, do movimento da segunda onda, né? E que abordou muito a questão da ideologia de gênero e trouxeram um projeto de conselho populacional e de investimento em pesquisa sobre toda essa questão da parte sexual, né? O Igor comentou aí sobre essa questão das revoluções, teve o feminismo, né? Da questão sexual e tudo mais, mas isso foi totalmente estruturado, né? Totalmente estruturado. Esse é um projeto interligado, inclusive, à ONU. Desde a questão daquele manual soviético, né, em relação à sexualidade, da revolução sexual depois de 60, do movimento feminista. Mas eu anotei aqui uns pontos para complementar isso que o Igor explicou muito bem, que é a confusão que o Estado colocou na cabeça das pessoas entre liberdade e a diferença entre livre escolha, né, livre-arbítrio. Porque vem uma discussão, inclusive, do cristianismo não correto e da teologia da libertação, que é: se te faz feliz, não é pecado, só que isso daí não é o problema. O ponto é, se te faz feliz, não é prejudicial. O ponto é que se te faz feliz e é prejudicial, você vai ser muito infeliz. E isso não está relacionado só à parte sexual, né? Que eu falo aqui agora de liberdade sexual no sentido de, não libertinagem, mas de realmente achar que tudo que você faz com a sua alma e o seu corpo não tragam consequências. Te traz uma destruição psicológica. E, gente, isso são fatos. Desde a questão da revolução, do feminismo, dessa onda de ai, eu sou dona de mim, eu quero ser CEO da coisa toda, eu tenho independência financeira, não dependo de homem para nada. Qual que é o movimento que a gente gerou? Um monte de mulheres 30 a mais, ou ainda 40 a mais, que focou e deu prioridade à sua carreira, nada contra mulheres carreiristas, eu sou uma dessas, não acho que esse é o problema em si, mas que priorizou a sua carreira e hoje sentem um vazio enorme por não ter o preenchimento sólido da vida, que é família. Isso não sou eu que estou falando, isso são dados. Os dados mostram da quantidade de mulheres deprimidas e isso claramente, né, traz aí a justificativa. Mas não estou só falando dessa parte sexual, porque a gente tem também a parte da pornografia, a destruição psicológica que isso traz no longo prazo. Não se limita a isso, porque a gente entra também na questão da gula, de você achar que você é livre para comer o que quiser, ser feliz para o que quiser, e você não tem uma ordem no seu corpo. E eu falo isso porque é fato, não é opinião. Se você quer salvar o mundo e não controla o que você
mastiga e come e coloca dentro do seu organismo, você não está defendendo nada. Você quer defender o país, mas não consegue. Você quer salvar o país, mas não consegue salvar o seu corpo, a sua mente, a sua família, o seu quintal, a sua comunidade. Não adianta fazer castelo de areia. Outra coisa também que entra com a questão da preguiça. Qual que é o principal problema hoje da população? Principalmente os mais jovens. Procrastinação. Ai, não consigo produzir, não consigo ler, não consigo concentrar. Claro, você injeta todo milésimo de segundo a dopamina barata. Seja através de vício de jogos, de redes sociais, de apostas e tudo mais. Então, assim, as pessoas têm a oportunidade de ter controle, mas elas vão para a contaminação por quê? O que importa é que eu sou feliz hoje. Entendeu? Então, assim, entra também a questão do materialismo, né? Isso daqui, a questão da tecnologia, das possibilidades, de você entrar em 5 segundos, você sabe da vida de 20 pessoas em 1 segundo, foca também no materialismo. Ou seja, isso tudo se resume em o Estado quer a população distraída, invejosa, fofoqueira, doente mentalmente, desanimada, e isso é um prato cheio para o que a gente aborda, que é o coletivismo, minha vida é toda errada, minha vida é triste, minha vida é fracassada, a culpa de quem? Dos meus pais, da minha condição psicológica, dos mais ricos, do meu empregador, do meu chefe. Colocam a culpa em exatamente tudo, menos em você mesmo. Quem é o único ente que vai lá e fala assim: "Você é um pobre coitado, você precisa da minha ajuda, toma aqui a minha mão"? O Estado. É o Estado. É o único que tira a culpa das suas costas e fala que a culpa é de todo mundo, menos a sua. Por isso que o movimento coletivista é tão forte. Isso tudo se baseia em quê? Falta de preenchimento intelectual, onde que só é possível, que eu costumo dizer, na mesa do jantar, no início da sua vida. Por isso que quando eu falo: "Você quer salvar o país?", o que você faz na sua mesa de jantar? Porque se você não janta com a sua família, dialoga com seus filhos e ensina vida intelectual, atividade física, valores cristãos para os seus filhos hoje, seu filho vai ser uma pessoa infeliz e vai te dar desgosto. Sem dúvida. Tanto que a gente vê que a gente vê até nos escritos do jovem Marcos, o primeiro ódio que ele tem é contra Deus, contra o cristianismo, contra o catolicismo na última. Os poemas dele no início são todos nessa ordem, porque ele vê ali, é uma revolta contra a ordem natural, a gente pode falar, e depois leva todos esses padrões de comportamento, enfim, então a gente pode fazer o que a gente quiser, só que daí o Estado vem para pegar e socorrer todo mundo. Escuta, só para gente caminhar aqui, para a gente se manter dentro do nosso tempo aqui de 1 hora e pouco, a gente falou bastante de bastante brasileiro, mas qual que era o tamanho da delegação brasileira e quantas pessoas tem atendendo o Acton University? Qual que é o tamanho do evento, mais ou menos, e quantos... São mais ou menos 80 brasileiros e são 1.000 no total, né? 1.000 pessoas mais ou menos no total. É 10% quase de brasileiro. Caramba, então foi 80 brasileiros, é muita gente mesmo, hein? É muita gente, e gente do Brasil inteiro. Exato, exato. Sabe o que é mais legal também? Que a representatividade do Brasil, a gente tem que também colocar aqui o Marcel, né, que é um dos principais responsáveis aí por fazer essa interligação. O Marcel, ele contou, não lembro o ano, Igor, a primeira vez que ele foi na Acton e começou essa conexão. E vai ter um Acton Brasil, né, aqui no Brasil, vai ser bem pequeno, vai ser, né, a seleção dos participantes, né, como os participantes sempre são um número reduzido, porque você já precisa ter ali como é que eu vou dizer, um encaixe conforme os princípios, mas que já está trazendo esse movimento para o Brasil. E esse é um dos pontos que eu também quero alertar para a galera que acompanha, que é muito importante, acho legal a gente repetir. Existem muitas instituições aqui no Brasil que trabalham nesse longo prazo. Eu falo que, ao mesmo tempo que é um pouco incômodo a gente ficar abordando política em rede social, que é algo muito superficial, mas ao mesmo tempo a gente tem um trabalho mais profundo, mais longevo, que é essa parte de abordagem teórica de valores cristãos, né? Porque eu acho que tudo que a gente resume aqui é, no final da sua vida, por que que você quer ser lembrado? Quem que você quer ser, né? O que que você vai
ter feito que vai perpetuar após a sua morte aqui na Terra. Então, acho muito legal. E um outro ponto muito importante é que você não vai para Acton para, legal, fui lá conhecer, assisti palestras, conheci, tirei foto. Não. Você vai para lá com compromisso de pegar esse conteúdo e trazer para o seu trabalho, trazer para sua abordagem, trazer para um debate dos seus grupos, dos seus institutos, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora é disseminar. E como eu disse, a palestra que eu falei sobre a vocação empreendedora, eu vou usar totalmente no meu trabalho, porque um dos pontos que eu sempre senti que o meu público tem sede é valores cristãos, empreendedorismo, fazer dinheiro, lucro, prosperidade. Então, eu trouxe um livro lá da livraria, que é do James Shaw, que fala de cristianismo e prosperidade, né? Prosperidade, cristãos e tudo mais. Um ouro, comecei a leitura dele e é um ouro que traz essas respostas, e que a gente falou no início, para a gente minar, acabar com essas crenças, eh, disseminadas pelo Estado, mesmo a gente, né, hoje sendo totalmente contra o Estado, mas a gente foi criança e eu estudei em escola pública. Até as particulares também têm essa doutrinação, e que você tem que ir lá repetir, repetir, repetir para mostrar para as pessoas: "Gente, é isso. Esse 2 mais 2 mais 4 é um fato, não um achismo, né?" E esse é um principal ponto. Acho que tudo na sua vida que você quer realizar, a primeira coisa que você tem que fazer é clareza. Clareza do que é e do que não é. Se você não tem isso resolvido para qualquer tarefa, qualquer trabalho, qualquer sonho, objetivo, projeto, você não avança da melhor forma, né, mais limpa. Então eu acho que é muito isso, assim, existem projetos muito bons e eu acho que as pessoas precisam se atentar e acompanhar esses projetos bons, assim como o Instituto Mises, o Instituto Libertário Cristão, assim como o Fé e Trabalho, vários outros institutos que fazem um trabalho bacana de apoiar pessoas que realmente querem o bem. Não é uma oportunidade momentânea. Participei de uma conferência, que legal, aprendi". Tá, e daí? Que você vai fazer com isso, né? Esse é o principal objetivo do instituto, é trazer as lideranças mundiais. Então, por exemplo, se tiveram ali, quase 1000 pessoas, essas 1000 pessoas precisam levar essa semente para os seus países. Se cada participante lá levar esse aprendizado da ECTA, olha o que a gente consegue mudar no mundo de forma consolidada, né, mais fértil, mais profunda. Acho que sem dúvida, colocar em prática esses ensinamentos, né? Porque afinal de contas a gente quer aprender, a gente tem prazer em aprender, mas como eu sempre digo, nada mais prático do que uma boa teoria, do que um bom conhecimento. Então você colocando em prática isso no teu dia a dia, você consegue realmente prosperar, para seguir aí a palavra do teu livro, mas prosperar não só do ponto de vista material, que a gente está falando financeiramente, mas prosperar em todos os aspectos da vida, né? Na tua vida espiritual, na tua vida dentro da sua família. Então, sem dúvida nenhuma. Igorzão, tuas palavras de fechamento aí, para se você pudesse resumir aí o Acton University e se pudesse falar, o pessoal deve aplicar para ir para lá, como é que é? Bom, se pudesse resumir, eu ia falar que, cara, foi uma das melhores experiências que eu já tive, assim, porque eu sempre, desde que eu entrei na faculdade de economia, né, eu estudo economia aqui no INSPER, em São Paulo, desde que eu entrei, eu sempre senti um gap, assim, né, de a gente não fala sobre moralidade, a gente não fala sobre cristianismo, a gente não fala sobre religião, a gente só fala sobre dados, a gente só fala sobre utilidade, e assim, cara, eu sempre senti falta disso. E aí, quando eu descobri o Hector, eu fiquei, tipo, nossa, né, é cristianismo, economia, perfeito. E, claro, não é exatamente da forma como eu penso, tem algumas coisas divergentes, mas essa que é a parte rica, né? Porque a gente, mesmo tendo as divergências, eu acredito no core ali da missão deles, né? E, meu, é sensacional para você que estuda economia, para você que não estuda economia ou gosta do assunto, estuda teologia, eu recomendo muito você aplicar. Eles disponibilizam aí a aplicação todo ano, né? Você faz ali a aplicação para o Acton University, ele concorre a uma das bolsas, eles cobrem ali não todos, né? Depende da sua bolsa, mas eles cobrem grande parte dos custos ali, geralmente. Então, pessoal, eu recomendo, assim, muito vocês aplicarem. Eu conheci pessoas que fiz conexões que, meu, vou levar para a vida, porque são pessoas que nem a Josiane falou, né, pensam dessa maneira, né, estão engajadas nisso, estão engajadas nesses institutos, e elas
acreditam em uma moralidade misturada com a economia, em uma economia política que é atrelada, que não é desatrelada de valores morais e cristãos. Então isso para mim foi o mais importante, essa conexão com pessoas, e recomendo muito, foi uma experiência, assim, sensacional, uma das melhores experiências que eu já tive. Não, excelente. Josiane, tuas palavras finais e aproveita e pode, o pessoal que quer te seguir, seja nas mídias sociais ou seguir nas tuas mentorias financeiras ou aonde que o pessoal te encontra, fora no próprio Instituto Mises, qual é aonde mais e as tuas últimas palavras aí. Estou também na pós-graduação do Mises, então também deixar a galera aí que fica querendo entrar, fique sempre atento às inscrições, porque é a melhor pós-graduação do Brasil, posso garantir isso. Mas eu acho que a mensagem que eu levo lá é justamente esse despertar de trazer, né, o meu trabalho é de comunicação acima de tudo. As pessoas podem me encontrar no Instagram, josiane.raese, onde eu trago, né, uma abordagem de o Estado faz isso aqui com você, ele te empobrece, mas a solução. Só que essa solução é seguida por pouquíssimas pessoas, porque, como eu disse, a crença está muito enraizada ainda de achar que não é possível, porque o Estado colocou na sua cabeça que é difícil. Então, eu gosto de trazer essa abordagem de o Estado faz isso contigo, mas a gente tem caminhos para você se proteger, e uma dessas formas de proteção, né, além de toda essa questão religiosa e moral, é de proteger seu patrimônio em moeda forte. Tá? Então, podem me seguir por lá. Em relação a Acton, realmente, eu acho que um ponto que eu quero aqui também enfatizar que, além de tudo isso que a gente falou, pessoas extremamente alegres e de boa convivência. É uma coisa que eu realmente senti. Pra mim, não é clichê, foi a melhor conferência que eu já fui. Não é clichê, não que eu tenha ido em trocentas, mas sem dúvida foi a melhor, porque, poxa, poderia ficar ali semanas de Acton University que eu não ia enjoar, de tanta conexão legal. É, e também reforça algo, né, talvez para quem não sabe ainda, eu fui amamentada por Lutero, fui luterana a vida inteira. A partir de 2019 eu comecei a estudar o catolicismo por acidente, por leituras, eu sempre peguei o caminho das pedras e me tornei católica, né, então só fiz o caminho inverso para Roma. E uma das formas que um dos autores que eu gosto muito, que no caso é o Chesterton, e ele sempre abordou muito isso, né, de que tudo que está aqui na nossa vida passa. A gente luta, a gente trabalha, a gente quer lutar pelas próximas gerações, mas isso aqui passa e vira pó. A gente tem que lutar pelo que é eterno, né? A gente tem que lutar pelo que realmente importa, que é a salvação das nossas almas. Isso não extingue a importância de a gente fazer um trabalho enquanto estamos aqui, mesmo que de forma material. Então, essa é a principal mensagem, e como eu disse, acho que o meu dever agora é trazer essa palestra principal que mais me agradou, que foi, para de covardia, né, para de achar que isso daqui é errado só porque te faz ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né, não ganhar, fazer. Se você está ajudando, facilitando a vida de outras pessoas, você pode prosperar e você vai, com valores cristãos, sim, fazer tanto a questão da caridade quanto ajudar pessoas direta e indiretamente, por emprego, por solução de problemas, tá, por projetos sociais, pela sua capacidade de facilitar a vida de outras pessoas. Então, quando eu falo que meu trabalho principal de comunicação é trazer essa mensagem. Muitas pessoas ficaram interessadas, estou ali no Instagram para muitas dúvidas, né? E só um ponto final também, que como a Ecto ali é uma abordagem mais profunda, é muito importante também a gente lembrar da importância da profundidade que você precisa também buscar em relação a leituras. É muito importante, né. Eu costumo dizer que hoje a gente está num nível de brasileiro que quando o brasileiro consegue ler um livro por ano, ele comemora, igual a criança quando faz o dever de casa certo. Isso é muito triste. A gente lê muito pouco. Então assim, esse preparo intelectual não é que: "Ai, preciso ler para ir na Ecto", não, é para a vida. A busca intelectual filosófica, cristã, crítica, política, economia, ela é de tamanha importância que eu aprendi de forma letárgica a importância disso, mas muitas pessoas podem começar mais cedo e não se esquecer, né, pra gente não ficar apenas no debate superficial, o que é conveniente em redes sociais, mas para a gente ter esse arcabouço também. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar e estou à disposição para dúvidas lá no Instagram. Excelente, melhor impossível. Pessoal, eu também vou fazer um plug aqui. Então, dia 12 de agosto, eu e a Josiane, a gente vai estar no Mises Day, um evento online que a gente vai ter, falando os ensinamentos da escola austríaca
para 4 profissões diferentes. Então a gente vai estar falando de investidores, empreendedores, médicos e advogados. Então acho que também é um outro local aí para vocês acompanharem a Josiane. E agradeço demais, estimulo todos vocês aí a começar a seguir tanto o Acton. Acho que a maioria do conteúdo do Acton, por enquanto, está em inglês, mas como a Josiane e o Igor mencionaram, a gente tem muitos artigos relacionados ao tema no site do Mises Brasil e no site do Instituto Libertário Cristão. Inclusive, a gente tem uma palestra que a gente fez um pouquinho antes do Acton University, um evento que a gente teve do Mises em São Paulo, falando sobre cristianismo, liberdade e escola austríaca. Também é um outro tema aí relacionado para vocês aí seguirem. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo episódio aí.